Elas constroem sonhos, negócios e o próprio caminho. Mais do que obras, constroem histórias, oportunidades e novos futuros. Elas Constroem está no ar. O podcast que dá voz, visibilidade e autoridade às mulheres da construção civil. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Elas Constroem Obras e Negócios. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, né, Eli? Sim, uma querida. Estamos com a Laila, né? Laila Siqueira. A Laila é uma amiga, é uma parceira, né? E também ela é embaixadora do Elas Constrói. Seja bem-vinda, viu, Laila? Obrigada, que honra estar aqui, parabéns. Obrigada por topar, né? Eu sei que é corrido a vida, né? E parar um tempinho para compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, viu? Eu queria que... Tem muita gente que já conhece a Laila, né? Mas tem várias pessoas que ainda não conhecem. Eu queria que a gente começasse esse bate-papo, você contando um pouquinho de onde você veio, você é de Taubaté, não é? Casada, não é? Conta para o pessoal, Laila. Bom, obrigada por ter me convidado, adorei a entrada, vocês estão maravilhosas, poderosas, né? Que acho que isso é o mais bacana de ver vocês juntas. Eu sou de Caçapava, desculpa. Caçapava. Isso. Sou natural de lá, cresci lá, fiz faculdade em São Paulo, morei 8 anos lá. E aí eu retornei para o Vale quando eu me organizei para casar, né? Me casei um pouquinho depois, mas aí a gente ficou um tempo em São José dos Campos, casei com o Sérgio Vitor, que hoje está como prefeito em Taubaté. E me formei em arquiteta e abri minha empresa em São José no começo. A empresa leva o meu nome, focada em interiores, residencial e reformas, que é a minha paixão. E depois a gente veio para Taubaté, foi em 2017. Foi logo que minha filha nasceu, a gente decidiu vir para cá ficar perto dos avós, que acho que é a melhor oportunidade de criar, perto deles. Esse apoio familiar, né? Nossa, fez toda a diferença. E aqui foi ótimo para minha empresa abrir aqui. Meu pai é taubatiano, né? Apesar dele ter me criado em Caçapava, a minha família também é daqui, a do Sérgio é daqui, amigos. Então, abriu muito o mercado para mim. Então, foi muito mais... Fluiu com mais facilidade aqui. Você falou da sua filha. Você tem uma filha só? Eu tenho uma filha e um filho. É uma mais velha e um menino mais novo. Quantos anos? 8 e 5 anos. Ai, que gostoso, né? E um casal. Eu também tenho casal, né? O pessoal fala que é o melhor dos mundos, né? Criançada. É o grande sonho, né? Não, é perfeito. Olá, e aí você falou que você se formou em arquitetura, né? Quando você se formou, a sua ideia era focar mais em projetos. Hoje você falou que sua paixão é interiores, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, quando a gente sai da faculdade, a gente sai num mundo conceitual. Que você vai fazer só projetos institucionais, museus Eu falo que a teoria da faculdade é linda, né? E eu passei por um escritório em São Paulo que chamava Piratininga Arquitetos Associados, que fazia os projetos executivos do Paulo Mendes da Rocha. Então, assim, realmente te dava esse universo, né, de institucional, ainda que a equipe que eu sempre trabalhei lá fosse corporativa. Então, eu vim para cá até com uma bagagem de corporativo muito grande. A gente fazia mais escritórios, né? Eu fiz por 2 anos Itaú BBA, então, assim, era escritório, era o que eu sabia fazer. Mas aqui, para mim, me foi mais fácil entrar no mercado residencial. Entendi. E eu adorei, porque eu gosto o residencial, ele tem essas minúcias, né, do dia a dia da pessoa. A gente entra no detalhe de onde ela vai guardar a roupa de academia dela. Aonde que o marido vai poder deixar a bolsa, onde ele não vai poder deixar. Então, assim, eu gosto disso, dessa vivência da casa. E você costuma pegar, projetos de início ou, às vezes, um projeto, uma casa, por exemplo, uma reforma? Como que Não, que eu você amo faz? uma reforma, até engraçado eu vi esses falar. dias você falando lá no Instagram. Então, porque reforma normalmente é o problema. Isso que eu ia falar. É onde a gente mais tem problema de obra, de descobrir coisas imprevistas, né? Mas eu amo essa coisa do antes e depois, sabe? Você pegar uma casa dos anos 80 e transformar ela em 2026, sabe?
Uma coisa atual, Acho mais demais funcional. isso, que quebra as paredes, reforça a estrutura. Eu perguntei eu isso porque eu gosto vi disso. bem forte isso no Instagram dela, o trabalho, né? E eu gosto muito disso também, né? Apesar que não sou arquiteto, não sou nada, mas amo essa parte, né? E bem legal isso, do antes e do depois, né? E porque assim, eu acredito assim, né? Às vezes é a mesma pessoa que mora na casa e quer dar uma atualizada, e às vezes é outra pessoa, né? E Sim, daí você vê a personalidade é outra dela, família, outra família. personalidade e outro momento, né? De Aham. geração Sim. e costumes, né? Verdade. Eu adoro isso daí. Gostoso. Falando um pouquinho de projetos, né? Hoje a gente sente que o mercado meio que está padronizando assim os projetos, né? É meio que quase tudo igual, né? Assim, eu vejo que você tem um jeito diferente de fazer os projetos. A gente acompanha o seu trabalho, né? Eu vejo que tem ali mais, você trabalha mais essa questão de trazer para o projeto essa parte afetiva também, né? Essa parte de dar mais valor para as coisas. Conta um pouquinho para a gente esse seu olhar, assim, um pouco diferente para os projetos. Eu gosto muito de reforçar a casa com cara de casa. A identidade da pessoa naquele lugar. A casa do showroom, eu acho que é o que você está falando, né? Ela é o que segue 100% a tendência, ela não erra, né? Então, assim, a gente faz um processo com o cliente de início que é justamente para provocá-lo a se abrir mais pra gente, né? Quanto mais eu consigo identificar aquela pessoa, quem são aquelas pessoas dentro daquele projeto, mais eu consigo chegar nisso. Então a gente tenta criar uma amizade e um canal aberto de comunicação onde ele participa muito. Então eu gosto muito às vezes a gente manda um layout e o cliente rabisca em cima, e eu acho que isso só faz o projeto ir ficando cada vez mais legal, Mais sabe? único também, Sim. né? É claro que assim, a gente foi contratado para dar a nossa opinião. Então, Sim. a gente está ali para guiar o cliente, né? Eu falo que o cliente vai fazendo assim, a gente vai enfiando ele para dentro de volta. Mas é um jeito de manter essa personalidade, que eu acho que é isso gostoso. Eu amo entrar na casa de alguém e a pessoa ir me falando, a casa não precisa estar mais decorada. Ela ir falando, isso aqui eu trouxe de viagem, isso aqui minha mãe que me deu, isso aqui era da minha avó. Eu acho isso a coisa mais incrível que pode ter numa casa, é isso. Eu vi um vídeo que você postou esses dias. Eu não lembro qual casa que era, mas aí eu vi que era uma casa que você estava reformando, né? Fazendo esse projeto para reformar ela mesma, atualizar e tudo. E aí eu vi que tinha alguns vasos que você falou, isso daqui a gente vai deixar, né? Isso daqui Foi numa deixa. fazenda, né? Tipo uma Eu falei casa assim, de a fazenda né? já tá linda, Já tava imagina como é que linda, vai ficar, Não, né? aquela fazenda já é maravilhosa. Mas é a identidade daquele cliente entrando naquela nova casa, né? Sim, sim. E vai transformar completamente. A gente É um já tá com novo, o projeto não era da família, Não, era. não. Olha que legal. Já é uma pessoa que não era da cidade, entendeu? Então, assim, ele é um outro perfil mesmo. Olha, eu falei, nossa, quero ver Lindo, né? depois. Imagine como é que vai ficar. E, Laila, conta pra gente um pouquinho, por exemplo, alguém que está pensando em construir agora, quer fazer um projeto, quais os primeiros passos que ela precisa dar, assim? De falar direto com vocês, né, com um profissional de arquitetura, quando ela chega para conversar com vocês, qual que é o primeiro passo, assim? Eu acho que tanto para o residencial, que é meu foco, quanto para o comercial, acho que tudo que a gente vai planejar fazer, é importante falar com quem sabe fazer. Mesmo que depois a pessoa decida nem contratar, mas é que ela se instrua e saiba o que esteja fazendo, né? Então, assim, eu acho que é consultar a escolha do arquiteto, ela pode vir desde até a escolha do terreno, sabe? Ou a escolha do imóvel, a gente faz também essas consultorias porque ajuda a gente sonhar e talvez tornar mais espacial, mais palpável aquela intenção do cliente, né? Sim. Porque às vezes o cliente tem dúvida de se enxergar nos espaços, né? Tô achando isso tudo muito pequeno, tá tudo branco, tá tudo cinza, né? Então a gente tem um pouco mais de facilidade e consegue até acalmar aquela angústia. Então, a contratação prévia é muito importante. E no caso de interiores, ela deve acontecer junto com o projeto arquitetônico.
que eu acho bom, porque a gente consegue trazer para o cliente um olhar mais do cotidiano, do dia a dia, para aquele espacial que ele estava projetando com o arquitetônico, né? Então é muito legal. E fora que a gente poupa tempo e custos, né? Então, Sim. se ele vem com um projeto arquitetônico pronto e depois vai ver interiores, a gente refaz projeto de instalações, a gente refaz projeto de Sim. iluminação. É isso que eu ia falar. Você falando, eu pensando. Dá um Na automação, retrabalho, onde vai né? colocar a luz, Retrabalho. né? E Ficar fazendo isso isso ainda é título de depois. papel, né? Sim. Agora tem gente que ainda contrata a gente já com a obra em curso. E aí é quase que uma reforma da casa pronta. Mudar Entendi. muita coisa, Mas né? a gente se adequa a qualquer Aham. necessidade. Mas o custo, né? Acaba que a pessoa achando que vai economizar, né? Às vezes de não contratar junto, né? Sim. E aí depois, no meio do caminho, ela começa a dar problema na obra e aí ela fala, não, eu vou ter que contratar alguém, um design de interiores Uma agora. vez eu vi uma frase que falava, é pior do que não contratar, é você ter que recontratar ou ter que conviver com aquilo que você odeia. Exatamente. Que é Então, verdade. É. Você faz a casa, né, com aquele sonho, depois gasta você fala, caro, meu porque Deus. nada é barato hoje, né? Muito, Então, não existe mais isso do que o arquiteto fez a casa ficar cara. Acho que e as depois coisas no são dia a caras dia, naturalmente hoje. Sim. depois no dia a dia você tá lá, nossa, não devia ter feito isso, nossa, não gosto disso, nossa, né? Horrível. E fala um pouquinho pra gente de tendência de mercado. Eu sei que é complicado falar um pouquinho sobre isso, mas eu sei que tem coisas que normalmente é meio atemporal, né? Tem alguma tendência que você acha que vai ficar assim, que vai ser atemporal? Conta pra gente um pouquinho. Tendência é algo que a gente vai ficar sempre se atualizando, né? Porque a gente cresce junto com o mercado da moda dita regra, a arquitetura vem na sequência. Sim. Então, assim, é algo que é impossível a gente não acompanhar, até porque tem a ver com o modo de viver de cada um também, não só a estética, né? Mas aí, como você falou até sobre eu tentar trazer uma casa mais atemporal, é algo que eu gosto muito. Então, deixar a casa mais atemporal e não tão datada, que eu gosto de falar, né? Que você vai olhar e você vai falar, isso é bem 2014, que era a época que teve um boom dos painéis ripados, ou não sei o quê. Então, eu tento deixar a casa mais atemporal nesse sentido. Então, quando o cliente fala, isso vai enjoar, eu acho que aquilo que é atemporal, por mais marcante que seja, por mais que a parede seja verde, né? Se for um material que é natural, que tem essa linha do atemporal, eu acho que isso vale muito investimento. Agora, esses produtos que vêm de lançamentos, que são muito marcados, acho que aí que é a hora que eu já fico meio... Mas não quer dizer que a gente não use. Sim. Mas eu tenho uma certa... eu seguro um pouquinho. Pode usar uma peça, né? Alguma coisa só para dar uma modernidade. E daí por isso que eu né? incentivo muito a ambientação do que é fácil de trocar, né? A tinta, o papel de parede, o sofá, o estofado, isso você troca, né? Sim. Agora o piso você não troca com facilidade. É verdade. Um custo maior. Uma parede 3D você não troca com facilidade. Sim. E fora a questão do material atemporal ou da tendência, é a história do natural, né? Então, as coisas que imitam muito tendem a, em algum momento, caírem de moda. Entendi. Né? Então, o 3D é muito, muito industrializado, né? A gente vê muito nos home centers placas que imitam o tijolinho, a placa que imita a pedra. Essas coisas, é óbvio que uma hora vai ficar. Sim. Essas coisas quando o cliente fala, já fala, não vou inventar outra coisa. Não queremos pedra. Se você não quer natural, não queremos. Sim. Exatamente, Eu também concordo. Ô, Laila, eu sei que você falou que gosta muito de interiores, mas se o cliente quiser contratar o projeto arquitetônico, tem no seu escritório. E aí vocês eu faço também as fazem. parcerias. Entendi. E aí eu gosto muito de estudar mais a minha área e sou muito boa naquilo. Agora, quando eu preciso fazer o arquitetônico, aí eu faço as parcerias e eu tenho arquitetos que eu gosto muito de trabalhar, que conversam com a minha arquitetura também, que aí eu indico. E principalmente que tratam bem o cliente, né? Que eu acho que para indicar, acho que esse é o
mais importante. Tem que ser a continuidade É, do seu atendimento, né? Agora, quando é reforma, daí não, é mais quando é do zero mesmo que eu trago alguém, ela faz, a gente desenvolve juntos e vai até o final com aquele cliente. Porque é tão ruim, né, quando a gente atende o cliente com todo carinho, com todo cuidado, né? Porque que nem nós lá da BM, não é porque a gente trabalha só com crédito que a gente trabalha diferente. Porque a gente tem o mesmo jeito que você trabalha, né? De escutar o cliente, de Sim. cuidar. Mesmo que ele não faça com a gente, ele vai instruído fazer aquilo que ele precisa fazer. Então, e daí quando a gente passa para alguém que não tem o mesmo... Nossa, isso dói, assim, dói. Dá vontade de ir lá e fazer o trabalho do outro. Você é meio mãezona também, Eu né? sou. Eu já vi. Eu sou bem, assim, cuidar, né? Cuida. Sim. Lá é todo mundo, lá na BM, eu, Aparecida, a Bruna, todo mundo é mãezona. Eu brinco que a gente vai atraindo, né, pessoas, assim, que pensam da mesma forma, né, que têm os mesmos princípios, isso é gostoso Mas demais. isso que é o lindo da mulher empreender, eu acho. Sim, verdade. E falando um pouquinho de mulher empreender, né? Você, por exemplo, eu sei que você, além da arquitetura, você também trabalha hoje com outros projetos. Eu sei que você cuida da parte social, né? Agora da nossa cidade. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Meu marido sonha, a gente tem que ir atrás, né? Sim, exatamente. E aí eu estou como presidente do Fundo Social da cidade, que foi quase como abrir uma empresa nova para mim, né? Porque eu sou arquiteta, a única coisa que eu fiz de trabalho na vida foi ser arquiteta. E aí quando eu entrei ali no social, ainda que eu já tivesse feito algum voluntariado pontual, sim. mas você gerenciar, planejar e criar um projeto em cima disso é outra coisa, né? Sim, Então foi quase que abrir uma empresa nova mesmo. E gerenciar o tempo em função disso, mas eu tô adorando, a gente se descobre útil, dá uma satisfação no final do dia Um de propósito, né? então, que é uma satisfação diferente do trabalho, né? O trabalho a gente ama, mas a gente tem uma intenção final de sustentar a família, querendo ou não, né? O negócio precisa ser rentável, não é só agradar todo mundo. Sim. Dentro do social, ele, claro, tem que ser rentável, mas ali, como eu estou dentro da prefeitura, né, a estrutura empresarial já existe. Sim. Eu preciso criar um projeto que seja interessante, que eu deixe um legado para a cidade. Quando eu falo estou como presidente, porque isso é passageiro, né? Isso pode durar 4, como pode durar 8 anos. Sim. E se eu deixar um legado para a cidade, uma contribuição, eu vou ter feito a minha missão. Então, é isso que eu tenho. E quando a gente fala, né, dessa parte do fundo social, o que vocês estão desenvolvendo lá, assim, para a cidade? Compartilha um pouco com a gente. Eu coloquei o foco no terceiro setor, porque eu acho que ele chega lá na ponta da sociedade muito melhor que a prefeitura, sabe? As pessoas são muito mais abertas a serem ajudadas no terceiro setor, a receber a transformação, né? Então, se a gente deixa essas OSCs e esses projetos sociais fortes, a gente tem munícipes muito mais atendidos. Desculpa, eu sou leiga, o que é terceiro setor? Terceiro setor são as antigas ONGs. Sim. Hoje em dia esse nome não existe mais, chama OSCs, é organização social, e agora não vou lembrar. Mas é o não governamental, é sem fins lucrativos, agora eu lembrei o nome. E elas atuam sem fins lucrativos a fim de algum propósito, alguma atuação na cidade. Então, tem OSCs que trabalham dentro do setor da saúde, tem OSCs que atendem crianças em contraturno escolar, tem OSC que atende animais. Sim. Então, tem de todos os temas. Idosos e assim vai, né? Então, a gente trouxe capacitação para eles. Então, agora a gente fez uma parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos e com o Senac aqui de Taubaté, trazendo... Aí lá eles têm o Empreenda On, que é um projeto de desenvolvimento econômico, e dentro do Empreenda On tem algumas vertentes, né? Uma delas é o Salvadores de Vida, que é o que eu trouxe para cá agora como o nosso primeira implantação do Empreenda On em Taubaté. O Salvadores de Vida, ele traz capacitação para o terceiro setor. Então, ele traz nomes incríveis
que o Parque Tecnológico e o Senac abrem portas de pessoas para mentorar essas pessoas que estão inscritas com a gente. Nossa, que Então, legal. isso é muito legal. Não, e são aulas assim, eu tô amando ver. Eu tô aprendendo. Aprendendo junto, A né? gente teve uma aula de liderança agora, assim, maravilhosa. Nossa, que legal. É muito legal. São nomes que vão fazer a diferença nesses projetos. E aí vai falar de gestão, de captação de recurso, de voluntariado, e etc. né? Excelente. E aí, fora isso, a gente tem os projetos, as arrecadações, né? Que a gente intensificou o banco de alimentos da cidade, estabeleceu um banco de alimentos junto com a Segurança Alimentar do município. Aumentamos a arrecadação de alimentos. Hoje a gente gira em torno de, no mínimo, 4 toneladas de alimento para atender as famílias em vulnerabilidade, inscritas no CRAS da cidade. CRAS é o Centro de Apoio ao Serviço Social. Essa não é a sigla exata, mas é só para explicar que sou ruim de sigla. E a gente atende também o terceiro setor. Então, a gente manda quinzenal uma quantidade de alimentos para aliviar os custos deles também. Excelente. Então, a gente tem um banco de alimentos. Aí, a gente tem o Troca Verde, que a gente troca alimento por reciclável. E aí, eu adoro ele porque ele tira aquela coisa do... me dá uma cesta básica? Sim. Você junta alimento, você junta reciclável, a gente vai pesar e a gente troca 1 quilo de alimento por com você. Então, ele tem uma contrapartida no município, né? Não é só receber. A gente tem um apelo com o meio ambiente e a gente ajuda as cooperativas de reciclagem da cidade. Então, assim, cria um ambiente, um ciclo muito legal de legal esse ajuda. projeto lá, muito legal. E a gente faz as atividades dele uma vez por mês, dentro dos Bairros Vivos, que é um programa da gestão do meu marido, onde tem várias atividades da prefeitura. A gente leva também o Armário Solidário, que é a doação de roupas, que também é linda. Sim, né? E eu acho que é legal isso de também fazer a pessoa que está recebendo a doação, ela entender que ela tem que fazer a parte dela também, né? Não é só receber, né? Sim, exatamente. Gera movimento. Gera movimento, exatamente. é importante. Mas eu acho muito legal também, eu acho que quando a gente chega, né, no momento da vida, a gente quer ter não só coisas boas para o nosso bem-estar, mas a gente quer transbordar na vida das pessoas também, né? Gostoso, né? Então, esse fato de a gente ajudar, a gente poder ajudar o próximo, contribuir, e não falo questão financeira, né? Mas às vezes com uma palavra, às vezes com um conhecimento, alguma coisa, né? E falando um pouquinho sobre isso de ajudar pessoas, tem muitas mulheres que assistem a gente, tem jovens, né, que estão começando, às vezes, pensar em que carreira seguir, né? Você veio de família, seus pais, alguém é arquiteto? Como que você decidiu entrar na arquitetura? O meu pai trabalha no ramo da construção civil, Olha que legal. porque ele faz sonorização de ambiente, automação, home theater. Então, ele trabalhava com vários arquitetos. Então, assim, essa palavra arquiteto chegou em casa por conta do trabalho dele, né? Mas foi muito meu, assim, né? Ninguém me apresentou essa profissão, né? Eu gostava de... É meio bobo, né? Eu ficava naquele jornal... Antigamente tinha muito jornal, né? E no jornal tinha aquelas publicações de prédios, daí tinha a plantinha do prédio. Eu tinha uma cachorra, né? Porque eu usava muito jornal. Enquanto estava limpo o jornal, eu ficava brincando de casinha dentro dessas plantas. Eu ficava entendendo, a pessoa entra aqui, daí ia ter uma sala. Então eu acabei me treinando o olhar para ler planta desde muito novinha. Olha, que E eu legal. sempre falava que ia ser arquiteta. Teve um período que eu achei que ia ser psicóloga, mas durou muito pouco. E acaba que arquiteto é psicólogo também, né? Também. Só não fiz o curso. Sou A Bruna palpiteira. fez psicólogo. Eu fiz psicologia, fiz psicologia. 1 ano e aí depois falo que foi bom para conhecimento, né? Mas é complicado. Eu fiz pedagogia, mas quase fui para psicologia também. Daí fui para venda. Mas também sou pedagoga, tem que ter didática para explicar o produto. É normal. Um pouco de psicóloga, exatamente. na interação entre casais. Exatamente. Eu brinco que obra é complicada, né? Porque
O pessoal fala que pode até acabar com alguns casamentos, né? Pode, eles sobrevivem, né? Você falou interação de casais, eu imaginei aqui, né? Às vezes tá uma discussão ali entre os dois, você tem que ficar ali, né? Às vezes tem que apaziguar ainda, vamos organizar para entrar Eles ainda em falam, acordo. qual que é a sua opinião, Laila? Eu não. É melhor eu não mexer Imagina, nisso. imagina. Ô, Laila, e para as jovens, né? Vamos supor que assim elas queiram hoje para você ser designer de interiores, tem que fazer faculdade? Não, tem cursos técnicos para isso? Você recomenda? O que você recomendaria para uma jovem que quer entrar nesse ramo assim? Eu acho que para tudo tem que fazer curso, porque a gente tem que ter uma base teórica que dê ali um início, assim, um pontapé, sabe? Mas o dia a dia depois é prática, né? É você ir treinando seu olhar, ter noção de proporção. Tem muitos cursos que te dão esse olhar que às vezes você não está tendo. Então, quanto mais... Hoje tem muito curso curto, né? Sim. Então, isso é muito bom. A diferença entre você ser mais autodidata, né? De fazer vários cursos, ao invés de pegar uma faculdade de arquitetura, né? É que depois é a responsabilidade técnica que você vai assumir com o seu cliente, né? Então, enquanto arquiteto, eu assino um registro de responsabilidade técnica e eu dou ciência, eu dou a responsabilidade de que ali pode ser quebrado, de que ali precisa ser reforçado. Então, assim, a gente tem mais capacitação. Então, eu acho que dá muito mais liberdade enquanto atuação para quem faz arquitetura mesmo, para E depois mais ir se autoridade especializando, né? também, né? Eu acho que a arquitetura é um curso que forma profissional, mas não forma necessariamente o arquiteto ou o decorador. Então, é depois que ele vai entrar, se ele vai ser se paisagista, especializar. se ele vai ser lighting designer, e aí vai. Restaurador. Então, os cursos curtos não são são obrigatórios praticamente, senão você não vai ter, né, sim. não vai ter uma área. E as mentorias, né, para quem quer empreender, É importante, é né? importante. Eu brinco que a minha filha fala assim, eu tenho uma menina de 6 anos, né? Ela fala, mamãe, vai demorar muito para eu parar de estudar? Nem começou ainda. Coitada, ela nem viu nada. Mal ela sabe que vai ser pro resto da vida. Só muda, né, o tipo de estudo só, A né? minha filha fez isso, teve uma tarefa. E aí veio lá, o que você quer ser? Ela falou, quero ser cabeleireira. Aí embaixo tinha assim, pergunte para um adulto o que você precisa fazer para ser isso. Eu falei, Júlia, você vai ter que fazer alguns cursos, primeiro básicos, e depois você vai ter que especializar, se é tintura, se é isso dela. Ai, mãe, então acho que eu não quero mais. Aí Ela queria ir pro mais melhor era a fácil. pergunta de baixo, da terceira pergunta. Você ainda quer fazer isso? Ela escreveu, não. Não. Falei, você não quer nem fazer esse? Ela achou, falou, vou fazer cabeleireira, que não precisa muito estudar, né? Só ir lá arrumar o cabelo. Só sabe? fazer trancinha. Mas é tão Ai, gostoso, gente. né? Essa inocência das crianças, né? É Sim. bom demais. É bom, sim. Tão figura. Gente, passa tão rápido, né? O louco já acabou? Então, Meu não é? Deus. Que bom. Ô Laila, só para a gente poder concluir, né? Muita gente sabe que você é primeira-dama, outras não, né? Eu gosto muito de conversar com você porque eu percebo que você fala assim, Bruna, eu não sou primeira-dama, eu estou, né? Igual você falou, nós estamos nesse cargo hoje, nessa função, né? Mas eu sei que é uma responsabilidade imensa também e que toma tempo, né? Conta como que foi para você, assim. Vocês não eram dessa área de política, você era ou não? O Sérgio, a gente quando começou a namorar, não, né? Ele era empreendedor e eu já era arquiteta. E aí ele se elegeu deputado estadual, mas enquanto deputado isso não afetava em nada na minha vida, porque é bem isolado, né? Agora, quando vem para o âmbito municipal, aí bate na nossa porta. Então, aí muda muito a transição. Muita exposição, muito não é? mais exposição, muito mais atuação. Então, assim, hoje a gente tem que pensar direitinho em tudo, né? O que eu vou falar, como é que eu vou me vestir, até onde eu acho que eu tô desapercebida, porque eu tô sem ele. Porque quando eu tô com ele, todo mundo aborda ele, né? Quando eu tô sozinha, ninguém me aborda. Sim. Mas aí eu acho que ninguém sabe quem sou eu, daí quando eu Sabe vejo, sim. descobriram. Mas assim, dobrou a questão de tempo, né? A gestão do tempo ficou bem mais difícil, porque eu dedico as sextas-feiras ao Fundo Social, então eu tirei um dia da semana, um dia útil, né? Sim. Sim. Do meu escritório.
eu faço de tudo para as crianças não perceberem essa dinâmica da política. A dinâmica da correria, acho que está na cara de todo mundo, né? Eu não vou ser a estranha da, Sim, da sim. turma dela, a Aham. mãe esquisita, né? Aham. Então, isso está tudo bem, mas eu tento protegê-los da política, né? Sim. E eu também parei de ver rede social, a parte de jornalismo, comentários, entendeu? Porque eu preciso dormir bem. Já basta o marido sim. que não dorme, eu imagino. preciso dormir Às bem. vezes eu fico vendo, Então, assim, isso é nas a redes parte mais sociais, os comentários, eu falo, eu fico, É. eu me coloco às vezes no seu lugar, falo Ah, assim, como é obrigada. que pode, né? Não deve ser muito fácil, assim, Não. né? Ser esposa do prefeito, né? Não é É que, fácil, né? Ser primeira é dama. muito fácil comentar, né? A Sim. pessoa às vezes não leu tudo, ou não viu 2 stories anteriores, ou não viu o jornal, mas aí ela bate o olho e ela comenta o que ela quer, né? Sim. Então a gente tem que conseguir separar isso. E assim, depois de um tempo, eu comecei a perceber até que assim, a pessoa que comenta não necessariamente odeia a gente. Sim. Ela Às vezes falta só de foi uma conhecimento. vontade de falar aquilo que E ela falta queria. de Isso é tudo bem, conhecimento, né? né? Também. É. Né? Então. A gente, né, conversa ainda mais com as mudanças. Eu brinco que Taubaté estava meio adormecido, né? Assim, a gente compara com as outras cidades da nossa região. Então, às vezes, agora que a gente está vendo se movimentar, tendo várias mudanças que são necessárias, né? Eu vejo o pessoal causando, reclamando. Aí eu falo, parece que como a gente está mais próximo agora, a gente conhece você, a gente vê um outro lado. Não é desse jeito que vocês estão falando, né? E tudo que causa movimento, tirou o povo da zona de conforto, Toda transformação todo é mundo vai dolorida, né? reclamar, Exato, é E a verdade. gente tá transformando muita coisa Sim. que mexe com o que Sim. estava quietinho, né? Talvez. E é necessário, né? Não tem jeito. Se a gente quer crescer, se a cidade quer evoluir, vai ter que mudar, não vai ter jeito. Exatamente. Né? E a gente segue com a nossa tentativa de serenidade. E equilibrando os pratos, né? Eu falo que equilibrando mulher, os então, tá ali o tempo todo. É família, empresa, né? Agora essa parte aí. Exatamente. A minha psicóloga fala, tira uns pezinhos da sua mochila que vai ficar melhor. Acho Então que toda eu fui mulher, tirando né? alguns para poder Acho que é Porque a importante. gente que essa tá parte. de fora, que nem eu olho pra você, né? A Bruna, eu conheço a Bruna há 10 anos, mais de 10 anos. A gente olha, fala, tão calma, né? Mas a Bruna é mesmo, Ela fala, a Bruna fala assim, quando ela fica nervosa, ela faz assim, ó. eu respiro. É, Olha esse que é o lindo. nervoso dela. Não, mas é difícil mesmo tirar do sério, assim. Tem que ser uma pessoa que tenta muito mesmo. É bem difícil me tirar também. E quando eu acho que eu fui muito grossa, as pessoas do meu lado falam, você não foi tão grossa assim, fica tranquila. E eu já tenho que tomar maior cuidado, porque eu já sou grossa no natural. Brincando, eu já sou. Falo, ai, Jesus, tem que ficar com calma, não vamos falar dessa maneira. Mas é gostoso. E, assim, tô muito feliz de você, né, ser embaixadora do Elas, ter topado, tá com a gente, a confiança, viu? Acho que é tão importante, né, a gente ter bons profissionais, ainda mais mulheres, né, que tem um olhar, acho que mais detalhista, né, mais clínico para as coisas, Eu falo né? que o Elas, ele tá criando o corpo, né? E agora a gente vai começar a caminhar, né? Que delícia. E isso é muito legal, assim, juntou as mulheres, agora a gente vai começar a colocar em prática as ideias, né? Isso é muito legal. Eu também fiquei muito feliz, né, de você aceitar, de ser a nossa embaixadora. Não, eu fico Faz feliz de muita vocês terem diferença. me convidado. Eu acho que é um espaço conquistado para mim, assim. Vocês estão falando, estão começando a caminhar, mas eu tô pondo muita fé de que isso é forte, que é Sim. legal. Sim. Tem muitas pessoas no grupo que são muito inspiradoras, né? Que se não tivesse, não ia ser tão interessante, né? E Então, o que eu gosto, assim, em vejo você, assim. por exemplo, você tem sensatez na hora de falar, sabe? E isso é muito legal, assim, é muito importante pra gente, sabe? De opinião, né? Isso é muito bom. Obrigada, cada vez. Com prazer representá-las. E agora vamos trabalhar lá, né? Pra gente fazer isso acontecer. E
querendo ou não, a gente está transformando as vidas de quem está ali dentro, né? Exatamente. Vocês me transformando, né? Eu acho. Trazendo bagagem para isso. Obrigada. É isso. Obrigada. Gente, chegamos no finalzinho Olha, aí passa já, rápido, né, hein? do nosso episódio. Eu acho que teríamos assunto para muito tempo Dava pra aqui. ficar aqui. Dava. Mas obrigada mesmo por ter topado, né, ter separado esse tempo da agenda Ah. que eu sei que é corrido. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. É isso, gente. Seguem a Laila no Instagram. Você quer falar para eles, Laila? Qual que é o seu? Laila Siqueira Arquitetura. Isso aí, acompanhem o trabalho dela, que tenho certeza que vocês vão adorar. E sigam o Elas Constrói, né? Estamos com um canal novo no Canal YouTube. novo no né? YouTube. Então, se inscreve no nosso canal e acompanhe que vem muita coisa legal aí. É isso. Tchau, tchau. Tchau.